É o nosso segundo ano com a parada cultural, né? Na verdade, a gente seleciona temas, algumas temáticas, né, que surgem da necessidade, né, dos nossos educandos. Neste ano, a gente pensou em trabalhar a crise de uma maneira geral, ou seja, aquilo que a sociedade vem vivenciando hoje, né? Mas nos nossos corredores escolares, não é só a crise social, é a crise de identidade. Como nós trabalhamos com adolescentes, né, e nessa faixa etária, ele acaba se encontrando assim em crise em alguns sentidos, a gente pensou em juntar esses dois momentos, a crise de identidade e a crise de valores. Então, crise de valores ou valores em crise é o que vamos discutir. Vamos tentar pensar a respeito da corrupção, né? Hoje a questão do consumo, né? O nosso adolescente cada vez mais ele consome e descarta, né? E não só com o próprio produto, mas muitas vezes com o próprio ser humano, seu colega, né? A competição, né? Vivemos num mundo competitivo, mas não pode jamais deixar de acontecer a solidariedade nesse mundo competitivo, os relacionamentos, né, online, e que, na verdade, a distância, né? Hoje o nosso adolescente ele acaba se aproximando do outro somente online, às vezes não toca, não olha, não consegue sentir o outro, né? E não só a questão de amizades, mas a questão do próprio relacionamento, namoro mesmo, né? A obsessão pelo próprio corpo, né? Muitas vezes o adolescente nessa crise deixa de ser quem ele é para procurar ser outra pessoa ou se encaixar no grupo, né? Ou para se aproximar de outra pessoa, acaba se modificando externamente, né? A ausência de sonhos também. Como a gente discute isso com o adolescente, né? Ele não tem uma projeção futura, ele não sonha, parece que o momento é aqui e agora, né? E a questão ética, né? A questão ética que é fundamental, né, na formação do ser humano. Aquilo que eu falei no início, vocês trabalham esse tema, mas de uma forma diferente, né? Ou seja, o ensino fundamental 2 e o ensino médio, é isso? Na verdade, assim, a Parada Cultural, né, é um projeto que foi criado pela professora Nívia, né, e que a gente né, para discutir e pensar sobre algumas questões. As séries iniciais, normalmente, eles trabalham com musicais, né, e o ensino médio ele trabalha com matemática, e a gente procura criar debates, discussões, concursos de redação, de desenhos. A gente trabalha com filmes, apresentações, ou seja, a gente tenta fazer o aluno pensar sobre a temática. E neste ano, a nossa parada, né, ela vai ser realizada através de um curta-metragem. As turmas estarão apresentando um curta-metragem a respeito da temática, né? E aí a gente vai fazer uma noite aí, né, um Oscar, né? Brincadeira, mas assim tentando um concurso para ver realmente qual curta-metragem que vai chegar mais próximo da proposta da temática, né? Professora, esse tema deste ano, então, que trata sobre a crise, né, de valores, essa questão toda ética, moral, ela já está em debate, esse assunto, esse projeto já está em debate em sala de aula? Sim, nós iniciamos a partir de fevereiro as aulas e aí a gente teve os encontros com os profissionais, a gente está trabalhando de uma forma interdisciplinar, né? Todos os professores de todas as disciplinas, né, área de conhecimento, estão, né, trabalhando em seus conteúdos, né, essa questão. E é isso, a gente já está discutindo, já está sentando, já está conversando, a gente faz muita roda de conversa, né? Eu, enquanto parte pedagógica, também vou para a sala, né? A gente discute, a gente conversa, a gente escuta também o que os adolescentes, né, têm a nos dizer. Então, assim, a gente já deu o pontapé inicial, sim, do projeto. Ou seja, para simplificar para o nosso amigo telespectador, nós estamos vendo agora, a nível de Brasil, essa crise política toda. Aí tivemos os manifestos, os protestos, aquela coisa toda. E aí o seguinte,
a maioria, eu digo, da sociedade. Vamos caçar o fulano, vamos tirar o ciclano. Só que a gente esquece de fazer o nosso dever de casa, o nosso papel de cidadão aqui no dia a dia, na escola, no trabalho, lá na comunidade. Então é isso que a escola quer, é resgatar essa cidadania. Isso, fazer os alunos perceberem que essa questão de crise, né, e principalmente voltada à questão da corrupção, ela não é só num aspecto político, né, ou econômico, né, mas sim individual, porque às vezes somos corruptos em simples coisas da nossa vida. E a gente quer fazer o aluno perceber isso, né, que a ética ela é fundamental para a formação do cidadão, né, e que valores que foram esquecidos ao longo do tempo, né, eles precisam ser resgatados, né, e a gente precisa evidenciar isso na prática. E acreditamos que o melhor lugar para isso é a escola. Professora Mari, o nosso muito obrigado, parabéns aí pela iniciativa de vocês da escola. Algum outro comentário a mais a respeito do projeto? Isso, assim, a nossa preocupação maior é com essa questão da modernidade, da tecnologia, né? Então, os nossos adolescentes, eles estão cada vez mais conectados. E essa conexão não vai só na questão dos usos dos aparelhos, mas eles também estão fazendo isso com os relacionamentos, né? Tanto de amizade como familiares também, né? E namoros. Então, eles se conectam e desconectam muito facilmente. E, às vezes, eles fazem do outro como se o outro fosse uma coisa, né? Então, eu uso e, enquanto for necessário, né, eu tenho comigo. Quando não for mais, eu descarto. Então, essa é a nossa preocupação também, né, com a questão do humano, da essência humana, de trabalhar isso. O objetivo é chamar a responsabilidade para cada um. Não adianta eu reclamar que o corrupto que o político é corrupto e eu ter ações corruptas no meu dia a dia. O que é uma ação corrupta que a gente trabalha com o nosso aluno? É pegar um troco a mais no supermercado e não devolver. Isso aí é corrupção. É furar uma fila? É corrupção. É deixar de fazer o bem quando ele pode fazer o bem? É se negar a ajudar. Isso também é corrupção. Então, enquanto a gente vive num país onde as pessoas ainda têm uma mentalidade corrupta, nós, infelizmente, não vamos ter governantes honestos. Porque os governantes, eles nada mais são do que um reflexo da sociedade. E não é o partido A, não é o partido B. Se olharmos a história do Brasil, né, a corrupção acontece desde que os portugueses chegaram aqui. Então, a nossa intenção é trabalhar com o consciente dos alunos, é trabalhar com a responsabilidade de cada um diante dessa sociedade, diante do que está acontecendo, e querendo, claro, que isso melhore. A aceitação por parte dos alunos, como é que está sendo? Eles têm participado, têm abraçado e, por consequência, claro, não fica só aqui no ambiente escolar, né? A intenção é que isso saia aqui dos muros e atinja a nossa sociedade, é isso? Né? Perfeito. Os nossos alunos, assim, eles são muito críticos, muito conscientes. Eu acredito muito, muito neles como o futuro, né, desse país. Eu acredito nas ideias deles, eles abraçam as ideias, eles acreditam na causa, eles compreendem o que a gente transmite e eles, inclusive, nos apoiam. E muitas ideias partem deles, sabe? Apesar da pouca idade que eles têm uma grande maturação já. Professora Nívia, dentro desse contexto, dentro desse propósito, dentro desse projeto, a gente observa o seguinte, aquilo que você está colocando, aquilo que colocou a Mari também, é que o Brasil, não vamos, claro, generalizar, mas ele está mergulhado numa certa crise moral acima de tudo, a questão ética, os valores, né, que foram jogados aí na lata de lixo. E aquilo que vocês estão colocando, trabalhando em sala de aula, é muito interessante, porque, claro, o Brasil passa por essa questão política, né? E hoje a questão política está aí, é uma evidência. Você liga uma rádio, uma TV, um jornal, abre um jornal, só o que se vê é isso. A crise política, a Operação Lava Jato, aquela coisa toda. Mas, às vezes, né, as pessoas querem mudar o mundo, mas, às vezes, se esquece de fazer o seu papel no dia a dia, lá na comunidade, na rua, na escola, né, fazer a sua parte. Então, eu quero, mais uma vez, parabenizar vocês todos, e a TV está à disposição para divulgar esse trabalho de vocês, para estar junto, né, quem sabe nós criarmos também uma campanha na TV, trabalhar esse projeto de vocês agora, criar uma chamada. Não vamos mudar o mundo? Claro que não vamos, mas vamos estar fazendo a nossa parte, fazendo o nosso papel. Então,
fique à vontade, coloque mais alguma coisa, não sei se você tem mais alguma coisa para explanar, para colocar aqui para a gente, e a TV está à disposição de vocês, tá certo? Perfeito. Nós agradecemos e o que temos a ressaltar é aquilo que já falamos, a responsabilidade de cada um. Não adianta eu ser corrupto nas pequenas atitudes, não adianta eu deixar de fazer o bem quando eu posso fazer e querer cobrar que o outro faça. Tem que começar por mim. Como você disse, nós não vamos mudar o mundo, mas a gente pode começar a melhorar um pouquinho o que está à nossa volta. Os pais, esse trabalho acontece só dentro aqui com os alunos ou a intenção de vocês trabalham, olha, isso aqui vocês debatem com os pais em casa, a escola solicita isso? A escola solicita, sim, tanto que a finalização, né, desse projeto é um evento que é feito no clube aqui do bairro, onde participa toda a comunidade escolar. Os pais, os tios, os avós, todo mundo é convidado, né? Nós temos custos para estar montando esse evento que a gente consegue através de patrocínios, mas o evento é totalmente gratuito, é para eles prestigiarem mesmo e ver o que os filhos produziram. Ano passado, nós tivemos uma grande adesão de pais, de amigos deles, de colegas de outra escola que vêm ver. Esse projeto ele é debatido apenas num período ou ele é debatido o ano todo? Ele entra na grade e é debatido, trabalhado praticamente o ano todo? Ele entra na grade e ele é debatido em todas as disciplinas o ano todo. Então, esse projeto ele tem vários momentos, né? Tem um momento que fizemos uma performance na rua, tem um momento onde é feita uma apresentação cultural para a comunidade toda, tem um momento onde a gente vai avaliar o que nós apresentamos, né? O que nós fizemos, o que nós podemos melhorar, o que está bom, enfim. Certo. Muito obrigado e parabéns mais uma vez. E, claro, vem surpresas por aí, não podemos, claro, abrir por enquanto, divulgar, mas a RTV vai estar colaborando, tá certo? E em breve, aguardem alunos, pais, professores, comunidade, telespectadores da RTV. Dentro de mais alguns dias vamos revelar essa surpresa agradável, esse trabalho bacana dentro desse contexto aí que nós estamos falando, dentro desse projeto. Muito obrigado e conte conosco. Muito obrigado. Nós que agradecemos, né? Nós sempre falamos assim, ó, que é notícia ruim quando acontece em qualquer local, né? A imprensa ela cai de pau para divulgar. E a gente agradece muito vocês por ter vindo aqui para divulgar uma ideia boa. E quando a ideia é boa, é mais difícil de as pessoas quererem divulgar. Já é mais uma falha da nossa sociedade. Por quê? Porque a notícia negativa, ela dá muito mais ibope. Né? Se hoje tivessem se brigado 5 alunos aqui, talvez teriam 5 canais de imprensa aqui. Como a gente quer divulgar uma ideia boa, é mais difícil de vir. E a gente agradece muito vocês, ao apoio de vocês, e que essa ideia dê certo.